Olá a todos, sejam muito bem-vindos à trilha de segurança do AWS Summit 2021. Eu sou o Bruno Lopes, Senior Technical Trainer na AWS Latam, e hoje vamos falar um pouco mais sobre os passos iniciais da jornada de identidade na AWS. Hoje nós vamos aprender mais sobre os serviços de identidade na AWS, quais são eles, o que eles podem fazer, quais recursos podem ser utilizados na configuração de identidades e outros. Faremos também uma demonstração para utilizar a AWS CLI em conjunto com a AWS Single Sign-On, a fim de alcançar um novo patamar na gestão de credenciais. Depois, falaremos sobre a gestão de múltiplas contas e as facilidades desse benefício nessa abordagem para sua arquitetura na AWS. E para finalizar, comentaremos sobre algumas ferramentas e serviços adicionais para ajudar nas nossas tarefas de gestão de acesso. No que diz respeito à identidade, o modelo mental dos serviços de identidade possui uma premissa básica de quem pode acessar o quê. Nesse modelo mental de identidade, levamos em conta ainda outros itens, como acesso e gerenciamento de recursos. O quem é sobre alguém, seja um nome, credencial ou até mesmo metadados. O pode acessar é sobre as políticas e os requisitos de conformidade do ambiente. O que é sobre isolamento, agrupamento, tags e outros. Por exemplo, a governança pode determinar se alguém pode conectar a um identity provider externo ou ter algum nível de guardrail em torno de como o compartilhamento de recursos funciona, até para reunir e apresentar informações sobre quem pode acessar o que. E assim, cada um deles se enquadra no gerenciamento de identidade, acesso e recurso. E a governança pode ser considerada em todos eles. Enquanto o quem tem alguns padrões de mercado que nos ajudam com a identidade, como o SAML ou o OpenID Connect, o gerenciamento de acessos e os recursos precisam se unir de forma específica para conseguir alcançar todas as múltiplas possibilidades desse ambiente. E como esses três se unem? Se olharmos de uma forma bem macro para esse desenho, percebemos que a identidade vai convergir em um ponto de política centralizado. Ao lado dela também estão os metadados dos recursos que são parte do processo. Um sysadmin ou um engenheiro de segurança atualiza as políticas e o mecanismo de gestão das políticas trabalha sobre elas a fim de analisar o contexto e fornecer as permissões para conceder ou negar acesso a algo. Isso pode ser simplesmente acessar uma aplicação, ou mais granular, como dar permissão mais específica a recursos, como por exemplo, permitir iniciar ou desligar uma instância C2, ou criar e deletar um bucket no S3. E como isso pode se materializar em serviços e funcionalidades na AWS? Pois então, temos vários serviços que podem auxiliar os clientes na construção da sua arquitetura de identidade, desde a concepção da identidade como parte da carga de trabalho, até mesmo da identidade para consumo final nas suas aplicações. É importante separar essas duas estratégias e entender como elas são diferentes e quais serviços AWS eu posso usar em cada uma delas. É o caso, por exemplo, do AWS IAM, do AWS Single Sign-On, do AWS Directory Service e outros, que eu posso usar como parte da minha infraestrutura de identidade na AWS. Porém, de outro lado, também posso ter a necessidade de prover aos meus usuários finais uma forma de se autenticar na minha aplicação, usando as suas credenciais recém-criadas ou até mesmo se autenticando com alguma identidade federada de algum identity provider social, como Amazon, Facebook e outros, através do serviço do Amazon Cognito. Uma política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define as suas permissões. Bem simples e bem direto. A AWS avalia essas políticas quando um principal usa uma entidade do IAM, um usuário ou uma role, para fazer a sua solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação é concedida ou negada. A maioria das políticas são armazenadas na AWS como documentos JSON. As actions ou resources que não são explicitamente permitidos são negados por padrão. Existem diferentes tipos de políticas. As Identity-Based Policies,
que são anexadas à identidade para conceder as permissões. Elas são focadas no usuário e especificam o que o mesmo pode fazer com os recursos. Elas podem ser anexadas a um usuário, grupo ou role do IAM. As Resource-Based Policies são permissões anexadas aos recursos. Elas estão ligadas a um recurso e se concentram em qual principal pode executar ações em si mesmo. O uso mais comum desse tipo de política é para um bucket do S3, mas também pode ser configurada para uma fila no SQS, para um API Gateway, para uma função Lambda, entre outros. Há outros tipos de políticas, como Service Control Policies, Permission Boundaries, Session Policies, mas que não são foco da nossa discussão nesse momento. Falaremos sobre elas em outras oportunidades ou outras sessões. Importante lembrar que quando falamos de Cloud Computing na AWS, a necessidade de gerenciar identidades é apenas uma parte do todo. Também vai ser necessário gerenciar recursos como arquivos, instâncias, bancos de dados, modelos de aprendizado e até mesmo satélites, entre outros. O grande desafio aqui é o número de recursos que só irá crescer. Facilmente isso se tornará muito complexo, inclusive do ponto de vista de gerenciamento de identidade. Muitos clientes já alcançaram esse nível de complexidade. Então, atualmente a sua complexidade pode não ser tão alta, mas o ponto é, ela vai aumentar. Isso significa que a gente precisa pensar de uma maneira escalável para gerenciar os recursos, que nem sempre vai ser no nível do gerenciamento de recurso individual. As políticas de tags são um recurso que permite definir regras sobre como as tags podem ser usadas em recursos AWS. Você pode usar as políticas de tag para adotar facilmente uma abordagem padronizada, para marcar os recursos dentro da sua conta AWS. Com as políticas de tag, você tem uma maneira simples de aplicar de forma consistente as suas tags, impondo as padronizações que você deseja criar. E você pode fazer isso para todas as suas contas na AWS. As políticas de tag são integradas ao AWS Organization. Você pode aplicar uma política de tag para toda a sua organização, para algumas unidades organizacionais ou até mesmo para contas individuais. Tags padronizadas permitem que os clientes aproveitem com maior confiança as tags para casos de usos críticos, como alocação de custo, controle de acesso baseado em atributo, pois você pode garantir que os seus recursos serão tagueados com os atributos corretos. Agora, com a gestão de identidade, acesso e recurso, como mostramos nos 3 pilares, chegamos a um círculo completo para mostrar a capacidade de fornecer controle de acesso bem granular. A AWS fornece controles granulares e controle de acesso baseado em função há anos, mas gerenciar isso em escala pode às vezes ser complexo. Não seria melhor se você pudesse escrever uma regra de controle de acesso em uma política mais humana? Não seria legal se essas regras fossem automaticamente dimensionadas e ajustadas com propriedades dos seus usuários e alteradas dinamicamente? Por exemplo, todos os engenheiros que fizeram um curso contratação podem acessar todos os buckets do S3 com a tag recrutamento. Regras de segurança simples o suficiente para a leitura humana podem inclusive facilitar a melhoria da segurança como um todo. Para continuar melhorando, temos outros serviços para incluir nessa jornada. Um deles é o AWS Single Sign-On. Ele suporta usuários do Active Directory, on-premises ou do Active Directory Service, que nós também chamamos de AWS Managed AD. Ou você pode também adicionar suas identidades, criando seus usuários e os armazenando nativamente no próprio serviço do Single Sign-On. Isso vai te dar a oportunidade de gerenciar centralmente o acesso dos usuários em todas as suas contas da AWS. Os usuários podem inclusive fazer login em todas as contas que você conceder acesso, bem como para centenas de aplicativos SaaS baseados em SAML, como Jira, Slack, ServiceNow e outros. Aqui você pode escolher se quer criar os seus usuários no próprio Single Sign-On ou federar externamente. Logo depois, você pode configurar os conjuntos de permissões, que usarão IAM Roles para atribuir as políticas aos seus usuários. Logo depois, você poderá agrupar permissões semelhantes para conjuntos de usuários ou contas da AWS, que receberão o mesmo nível de privilégios.
Agora, você irá configurar uma aplicação que poderá consumir das identidades fornecidas pelo Single Sign-On AWS, usando o SAML ou OpenID Connect. Basta agora atribuir as identidades do AWS Single Sign-On para suas aplicações que você deseja utilizar para receber os tokens AWS. O AWS Single Sign-On oferece suporte ao provisionamento automático, sincronização, de informações de usuários e grupos do Okta ou até mesmo do Azure AD, usando o protocolo SCIM, que é a sigla para System for Cross-Domain Identity Management. Para configurar essa conexão, você usa o seu endpoint SCIM para o AWS Single Sign-On e um token de portador que é criado automaticamente pelo AWS Single Sign-On. Ao configurar a sincronização, você cria um mapeamento dos seus atributos de usuário no Identity Provider externo para os atributos nomeados no AWS Single Sign-On. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o AWS Single Sign-On e o seu Identity Provider. Agora, eu gostaria de demonstrar para vocês, de forma prática, uma utilização do AWS Single Sign-On integrado ao AWS CLI, a fim de fornecer uma forma mais segura, prática e facilitada de utilização de identidades na AWS. Nessa demonstração de hoje, a gente vai ter a oportunidade de utilizar o AWS Single Sign-On em conjunto com a AWS CLI, a interface de linha de comando na AWS. A gente vai ter a oportunidade, inclusive, de utilizar essa integração sem a necessidade de credenciais de longa duração. As Access Key e Secret Key tão comumente utilizadas quando a gente precisa executar comandos através da CLI AWS. Para isso, para essa integração, a gente tem alguns requisitos. Um deles é a AWS CLI na versão 2, e é isso que a gente vai validar agora, utilizando um simples comando aws-version. E ele já vai mostrar para a gente que nós estamos utilizando a versão correta. A CLI versão 2 está disponível. Legal. Um outro requisito importante para a nossa demonstração é que a gente não quer credenciais estáticas, credenciais de longa duração configuradas aqui, porque a gente quer usar as credenciais temporárias e as sessões, os profiles configurados através do Single Sign-On. Então, para a gente validar que a gente não tem nenhuma credencial aqui previamente configurada, vamos rodar o AWS configure list. E ele vai listar para a gente quais são ou quais não são os perfis configurados. Não há nenhum perfil configurado, não há nenhuma Access Key, nem Secret Key. Ok, show de bola. Para a gente ter a última validação, vamos tentar executar um simples comando, um AWS S3 list, ou LS. E o retorno esperado é uma falha, porque não há credencial suficiente para essa execução. E é isso mesmo que aconteceu, ó. Uma falha porque não houve a possibilidade de consultar as credenciais para a execução desse comando. Legal. Então, o ambiente para a gente fazer a demonstração está tudo certo, tudo correto. O que a gente vai fazer agora? Iniciar a configuração do Single Sign-On. Então, a gente vai digitar o AWS configure novamente, mas com o parâmetro do Single Sign-On. E ele vai pedir para a gente alguns atributos. Primeiro, a URL. Eu vou passar aqui a URL que foi previamente configurada lá no meu AWS Single Sign-On na AWS. Então eu já fui lá, já fiz uma configuração, já inicializei o serviço, já até mesmo configurei uma integração com um Identity Provider externo. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso com vocês. Vou passar também uma região, então vou escolher aqui a região North Virginia. Essa aqui não é a região para execução dos comandos e sim para a execução do Single Sign-On, tá? E olha que interessante, ele já abriu ali uma informação falando que eu preciso finalizar agora esse processo de Single Sign-On através do browser. Ele passou também um código para a gente, que já foi imputado ali dentro dessa sessão, e agora ele vai abrir, ele vai carregar para a gente a interação do Single Sign-On com o meu Identity Provider. Nesse caso especificamente, eu configurei um Identity Provider externo. Como vocês estão vendo ali na tela, eu configurei uma integração com o Azure AD. Então eu tenho ali essa integração com o Azure AD, onde eu estou autenticando utilizando uma credencial lá do meu Active Directory On-Premises, que foi sincronizado com o Azure AD utilizando os conectores de sincronização da Microsoft, e agora eu posso utilizar essa credencial dentro do meu ambiente.
Vou me autenticar aqui, dentro desse respectivo ambiente. E uma vez que essa autenticação foi realizada com sucesso, ele vai retornar esse token lá para a minha seção da minha CLI. Ele vai retornar esse token lá para a minha interface de linha de comando. Ele já até avisou aqui que eu posso fechar essa janela do browser. E olha que interessante. Aqui agora eu tenho uma lista com várias contas que eu posso escolher. Isso é uma outra configuração suportada dentro do AWS Single Sign-On Multi-Account. Então eu tenho múltiplas contas. Vou escolher uma dessas contas específicas que é sobre a qual eu quero executar esses comandos. Depois disso, eu tenho ali as roles. Então, além de ter escolhido uma das minhas contas, eu também posso escolher qual a role eu quero assumir nesse processo de Single Sign-On. Eu tenho para esse ambiente duas que eu deixei já configurado. Uma com privilégios mínimos, chamada de View Only, e outra com privilégios mais elevados, chamada de Power User. Eu quero só a View Only mesmo, então vou escolher ela. Vou definir aqui qual é a região. Aqui é a região de execução dos comandos, diferente daquela primeira que era a configuração do Single Sign-On. Então vou deixar aqui a região padrão também, North Virginia. O formato, vou colocar aqui um formato JSON e também vou configurar um perfil, um profile para essa utilização. Vou colocar um nome fácil aqui porque a gente quer utilizar esse nome depois. Summit SSO. Legal. Uma vez configurado isso, agora eu já tenho então o perfil do Single Sign-On configurado dentro do meu ambiente da interface de linha de comando. Ele até me dá uma sugestão aqui, ó, executar esse ambiente de configuração de execução de comandos utilizando o atributo profile. Se eu tentar novamente executar aqui um comando simples como esse list do S3LS, ele vai trazer aqui para a gente, de novo, uma falha, porque não há credenciais. Só que se eu passar o comando completo, com a sugestão dele ali para a gente, com o atributo de profile, eu já vou ter outras possibilidades. Então agora eu já consigo retornar as informações dentro do meu AWS Single Sign-On, porque eu estou utilizando agora esse profile de Single Sign-On que foi previamente configurado. Se eu quiser, eu posso explorar até um pouco mais. Eu posso utilizar aqui um atributo bem interessante da CLI versão 2 também, que é o CLI Auto Prompt, que me dá a oportunidade de utilizar o autocomplete da interface de linha de comando AWS. Dentro desse cenário, então, eu vou utilizar a API do S3, a S3 API, que me dá a oportunidade até mesmo de consumir informações num nível mais baixo, mais detalhes. E eu quero aqui fazer o list de objetos dentro desse meu ambiente. Então vou usar aqui a opção chamada de List Objects versão 2. E eu também quero consumir as informações específicas desses objetos de um determinado bucket. Vou colocar aqui o nome do meu bucket como Lops Demo Select. Para isso, eu não posso esquecer de também configurar o meu profile. Qual que é o profile que a gente está utilizando? Ele já até trouxe ali para a gente, ó, Summit Single Sign-On. Com essa utilização, eu pude inclusive consultar as informações daqueles objetos que estão dentro do meu bucket especificamente. E continuo, se eu executar aqui um AWS Configured List, continuo não tendo Access Key, nem Secret Key, nem Profile configurado dentro do meu ambiente. Agora, a gente viu que a gente tem tudo necessário para introduzir uma AWS Account, a conta da AWS. Conseguimos cobrir o modelo mental de identidade. Uma das maneiras que os clientes ganham velocidade e segurança na adoção da nuvem AWS é utilizando as contas. Os clientes se inscrevem na AWS criando uma conta e em seguida eles começam a construir recursos e implantar serviços dentro dessa conta, à medida que vão construindo seu ambiente. As contas são essencialmente containers lógicos, agrupamentos de recursos que auxiliam os usuários na gestão dos serviços na AWS. À medida que as necessidades e as demandas crescem, os ambientes podem ser dimensionados para acomodar novas contas.
Essa é uma prática recomendada porque permite a rápida inovação entre equipes distribuídas, reduz o raio de alcance de algum problema através do isolamento, ou seja, um bug em potencial ou uma vulnerabilidade em uma conta está contido dentro daquela conta e não vai impactar os outros. E pode ser ajustado para atender a processos de negócio, com base em requisito operacional, regulatório e até mesmo financeiro. Por fim, os custos são calculados no nível da conta, para que a atividade e os custos possam ser identificados em cada uma individualmente. O AWS Organization permite que os clientes gerenciem e governem as contas AWS separadas, de forma centralizada. O AWS Organizations permite que você organize as contas e gerencie os seus relacionamentos, organizando de uma forma que já é familiar para você e para o seu negócio. Os círculos representam as unidades organizacionais. Os retângulos são as contas AWS. Você pode definir políticas que se aplicam a todas as contas abaixo das OUs na organização, ou até mesmo abaixo da root. Isso permite que você configure guardrails que permitam que as suas equipes tenham liberdade para inovar, mas dentro dos limites que você definir. O AWS Organization faz mais do que apenas gerenciar a identidade e permissão. O AWS Organization ajuda você a gerenciar e controlar seu ambiente de maneira centralizada à medida que os seus negócios e os seus recursos AWS crescem. Usando o AWS Organization, você pode criar novas contas da AWS e alocar recursos, agrupar contas para organizar os seus workloads, aplicar políticas a contas ou grupos para governança e simplificar o billing usando um único método de pagamento para todas as suas contas. Além disso, o AWS Organization é integrado a outros serviços da AWS, para que você possa definir configurações centralizadas, mecanismos de segurança, requisitos de auditoria, compartilhamento de recursos entre as suas contas da organização. O AWS Organization está disponível para todos os clientes da AWS, sem nenhum custo adicional. Vamos ver alguns outros detalhes. Primeiro, os clientes podem criar suas novas contas e implementá-las de forma programática, usando as APIs do AWS Organization ou AWS CLI. Já com o CloudFormation Stackset, você pode construir um blueprint, um projeto padrão, para permissões e recursos que podem ser implementados em novas contas e gerenciados de forma centralizada. As contas da AWS podem ser incluídas dentro das OUs, com o propósito de atribuir políticas hierárquicas. As contas dentro de uma OU herdarão automaticamente todas as políticas de permissão aplicadas pela SCP à OU específica ou à root. Existem uma série de recursos para simplificar permissões e gerenciamento de acesso. Por exemplo, você pode utilizar o Single Sign-On com sua fonte de identidade para fornecer permissão personalizada a várias contas e recursos. Você também pode usar o AWS RAM, o Resource Access Manager, para especificar o compartilhamento de recursos no nível da conta, OU ou organização. Você pode usar para compartilhar informações das suas VPCs e todas as suas contas AWS, reduzindo a necessidade de configurar várias subnets ou recursos duplicados. As SCPs, Access Control Policies, permitem que os clientes concedam ou neguem ações de serviços AWS e podem ser aplicados a contas, a OUs ou a toda a organização. O AWS Control Tower é construído tendo como base o AWS Organization e auxilia os clientes com seu ambiente de múltiplas contas na AWS. Ele usa uma combinação de recursos automatizados do AWS Organizations, do AWS Config e de outros serviços para ajudar na manutenção dos guardrails, SCPs ou regras do AWS Config, blueprints como OUs ou estruturas do Organizations e as vending machines de contas da AWS. Provisionamento de novas contas e serviços. O AWS Control Tower é construído usando uma série de serviços da AWS para alcançar um ambiente com segurança para múltiplas contas, também conhecido como Landing Zone. Os clientes nos dizem que desejam conceder aos seus funcionários menos privilégio, que é o acesso certo às coisas certas, na hora certa para fazer o seu trabalho, e nada mais. Mas como você sabe que está alcançando menos privilégio com o passar do tempo? Normalmente você vai precisar ampliar as permissões durante o desenvolvimento daquela nova aplicação.
Mas como você sabe que já pode diminuir o permissionamento à medida que a aplicação caminha para a produção? Você pode, por exemplo, usar o recurso do IAM chamado Access Advisor, que é uma aba da console do AWS IAM ou um comando da AWS CLI, que mostra quais permissões não estão sendo utilizadas e por quanto tempo. Com base nessa informação, você pode reduzir o escopo de suas políticas do IAM, garantindo assim que você está cumprindo com as boas práticas de mínimo privilégio para sua segurança. Há também o IAM Access Analyzer, um novo recurso do IAM, que monitora e analisa continuamente políticas de controle de acesso, para ajudar as equipes a identificar de forma centralizada quais recursos estão acessíveis de fora de uma conta da AWS. Ele analisa políticas de buckets do S3, chaves do KMS, filas do SQS, IAM roles e funções Lambda. Todos os caminhos de acesso possíveis são verificados por provas matemáticas, feitas através de um tipo de ciência cognitiva, chamada de raciocínio automatizado. Com isso, ele consegue analisar rapidamente milhares de políticas de recursos em apenas alguns segundos. Não é preciso usar o histórico de acesso para prever o futuro. Eu posso, ao invés disso, usar a matemática para avaliar de forma abrangente todos os caminhos possíveis. Esse é um dos primeiros serviços alimentados por o raciocínio automatizado, agora disponível para todos os desenvolvedores e oferecidos pela AWS. Está disponível para você gratuitamente dentro da console do IAM. Você também pode encontrá-lo através da console do S3 ou até mesmo do Security Hub. Aqui estão alguns tópicos, links e materiais para que vocês possam aprofundar mais nesses assuntos e temas que nós discutimos hoje nessa sessão. Não deixem de pegar cada um deles. Deixo aqui o meu agradecimento em nome da AWS e em meu nome a todos vocês que participaram dessa nossa sessão no AWS Summit. Por favor, não deixem de preencher a pesquisa de satisfação. Isso é muito importante para a nossa melhoria contínua e aprimoramento. Mais uma vez, o meu muito obrigado.